Abacuque, capítulo 1, versículo 12 a 17. Assim nos diz a santa e inerrante palavra de Deus. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifícios à sua rede e queima incenso à sua varredora. Porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará, por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Até aí a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Deus bendito e poderoso, nós, os teus filhos, estamos reunidos aqui nesta noite, desejosos de ouvirmos a tua boa palavra, de sermos alimentados pelo teu Santo Espírito. Esse é o desejo do nosso coração, Pai. Não permita que ninguém aqui nesta noite esteja preocupado, ainda que os problemas existam, ainda que o sofrimento esteja batendo a porta da mente e do coração, que agora o teu Santo Espírito reserve esse tempo para cada um de nós, para sermos exortados e alimentados pela instrumentalidade de Ti, Senhor. Pedimos, Deus, que o Senhor nos abençoe aquele que fala nesta noite e abençoa também aqueles que ouvem a palavra do Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Todos nós temos um senso de justiça, não é verdade? Todos nós. Por vezes nos deparamos com algumas situações e, dependendo do desfecho, dizemos: isso não é justo, isso não é justo. Quando ficamos sabendo que um criminoso que cometeu crimes terríveis foi preso, mas que por alguma artimanha de um advogado criminalista, ele foi liberto horas depois do crime cometido. Ao vermos isso, nós dizemos: isso não é justo, isso não é justo. Ficamos indignados com tamanha injustiça. Quando você, tarde da noite, depois de chegar de um dia cansativo de trabalho, precisa ir com seu filho para o hospital, quase de madrugada, e quando você chega lá, o filho com febre, chorando, reclamando, e você chega no hospital já sabendo que vai precisar enfrentar aquela fila, e você descobre que parece que todas as crianças da cidade resolveram passar mal naquela mesma noite, e você olha para a sua senha, olha para o painel, e você percebe quão longe de ser chamado você está. Nessa hora, o pai ou a mãe se acomoda do jeito que dá, coloca o filho no colo, dá uma suspirada forte e pensa: isso não é justo, isso não é justo. Dizemos isso, meus irmãos, porque temos na nossa mente um critério de como o mal deveria ser punido e de como o bem deveria ser abençoado. Nós temos essa ideia na nossa mente. E agora nós estamos olhando para Abacuque, nesse segundo sermão na série, e nós já vimos que o profeta questionou o silêncio de Deus frente ao tamanho pecado que havia no reino de Judá. O próprio povo de Deus estava esquecendo-se de Deus e estavam mergulhados em pecado, em iniquidade, roubavam, matavam, não cultuavam a Deus como devia. E agora, com o romper do silêncio divino, a perplexidade caiu sobre o profeta. Do versículo 2 até o versículo 4 do capítulo 1, nós acompanhamos a indagação do profeta para com Deus. Depois do versículo 5 até o versículo 11, Deus quebra o silêncio e ele começa a anunciar
como ele resolveria o problema da iniquidade do povo. E então ele anuncia que ele levantaria uma nação iníqua, um povo perverso e duro, os caldeus, povo do reino da Babilônia, um reino em ascensão. As cortinas da história foram abertas para Abacuque. E no palco do grande teatro de Deus, eis que novos vilões entrariam em cena: os babilônios, os caldeus. Mas embora a resposta do Senhor tratasse precisamente dos assuntos suscitados pelo profeta, elas acabaram por perturbá-lo ainda mais intensamente que aquilo que o levou a dizer: até quando, Senhor? E agora, nos versos que nós acabamos de ler, o profeta tomado de um certo desespero, de um certo incômodo, após ter sido informado como o Senhor resolveria o problema da iniquidade do povo, ele questiona Deus mais uma vez sobre a sua ação disciplinar em Judá. O drama do profeta, meus irmãos, não era o fato da disciplina de Deus. Tanto que nos versículos 2 a 4, nós percebemos que o incômodo de Abacuque é justamente falando: Senhor, é o seu povo, são os seus filhos, não permita que seus filhos caminhem assim. É como se fosse um filho mais velho, chegando para o pai com todo respeito, falando assim: pai, olha o que o meu irmão está fazendo com o Senhor, ele está fazendo tudo aquilo de errado que o Senhor sempre me ensinou, o Senhor não vai fazer nada. Abacuque estava clamando por uma disciplina, e agora Deus fala assim: tá bom, Abacuque, é chegada a hora em que eu vou disciplinar o meu povo, os meus filhos. Mas Abacuque agora então é tomado de perplexidade, porque a disciplina não veio do jeito que ele esperava. A disciplina, como Deus havia falado anteriormente, Deus levantava um profeta para apontar os pecados do povo e chamar o povo ao arrependimento. Agora, a balança da bondade e da maldade, Deus havia tirado a mão sobre o prato da bondade, e o prato da maldade havia acionado o botão de juízo. Deus agora derramaria juízo sobre o povo. Só de imaginar o que aconteceria, o coração de Abacuque desfaleceu. É por isso que ele fala isso aqui, do versículo 12 a 17. Lembre-se, Abacuque aqui em momento algum está sendo desrespeitoso para com Deus. Nós vimos no sermão passado que uma das características daqueles que servem ao Senhor é a intimidade com o Senhor, mas jamais essa intimidade deve ser desrespeitosa, nunca deve ser desrespeitosa. Nós sempre devemos chegar diante de Deus sabendo que nós temos livre acesso ao Pai, mas sempre sabendo que Ele é Deus e que nós somos pecadores. Nós não podemos passar dos limites. Abacuque em momento algum faz isso aqui. Ele está questionando ao Senhor, mas com muito zelo, com muito temor. E o nosso coração, meus irmãos, também pode ser encontrado, assim como o de Abacuque, sob nuvens negras da aflição. Às vezes olhamos para as circunstâncias e parece que a esperança de dias melhores simplesmente escorrem pelas nossas mãos, igual como tentar pegar água assim, sem fechar. Parece que a esperança vai embora, não tem esperança. Por isso eu quero meditar com vocês nessa noite sobre o seguinte tema: como encontrar esperança em meio ao sofrimento. Porque Abacuque já estava sofrendo por conta do pecado do povo. Ele era um homem piedoso, era um profeta do Senhor, um homem que tinha sim pecados, mas que sempre buscava viver uma vida correta diante de Deus. E não se engane, Judá estava inclinada ao mal, mas ainda havia pessoas que eram piedosas ali. Então Abacuque está clamando também em nome dessas pessoas, mas agora Deus derramaria juízo. E então, só de imaginar o sofrimento que Judá seria acometido, Abacuque já consegue prever o sofrimento, tamanho sofrimento. Então, como encontrar esperança em meio ao sofrimento? Do versículo 12 e ao versículo 13, nós vamos ver que, em primeiro lugar, nós devemos refletir sobre o caráter de Deus. Então,
Como encontrar esperança em meio ao sofrimento? Refletindo sobre o caráter de Deus. Mais uma vez, meus irmãos, Abacuque falando, ele está falando, veja, ele fala do versículo 2 a 4 do capítulo 1, depois do versículo 5 até o 11 é Deus falando, e agora mais uma vez Abacuque ganha a palavra, e ele fala levantando um questionamento. Se do versículo 2 a 4 do primeiro capítulo, Abacuque questiona o silêncio de Deus diante do pecado de Judá, agora no texto que nós estamos meditando, nós vamos ver Abacuque questionando mais uma vez, porém agora por outro motivo. O motivo era por causa do método escolhido por Deus para a disciplina. Abacuque não está questionando a disciplina, mas Abacuque está questionando o método que Deus escolheu, que Deus anunciou para ele. Abacuque está perplexo com a escolha dos temíveis e cruéis caldeus, e isso faz com que o seu coração se aflija. Lá no Salmo 73, Salmo de Asaf, Asaf aparece contemplando e invejando a prosperidade dos ímpios. Se você ainda não conhece essa história, depois leia lá o Salmo 73. E lá no versículo 3 ele diz assim, parafraseando o que Asaf disse, ele fala assim: Senhor, inutilmente eu mantive as minhas mãos limpas, eu mantive a minha mão na inocência. Por algum motivo, Asaf olhou para a prosperidade dos ímpios e ele falou assim: de que vale servir a Deus? Se parece que os ímpios, aqueles que não amam a Deus e não servem a Deus, vivem uma vida melhor do que eu, que estou aqui no templo todo dia, trabalhando, me dedicando à obra. Mas Asaf não ficou desesperado, ele não permitiu que o seu coração caísse em desespero. Ele olhou para Deus e ele se atinou para o fim dos ímpios. O fim dos ímpios é a destruição, mas a vida eterna só é dada àqueles que amam a Deus, aqueles que servem a Deus em obediência à palavra. E o mesmo pode ser dito de Abacuque. Ele está perplexo, mas não desesperado. E para que seu coração não caísse em desespero diante do sofrimento, o que Abacuque fez? Ele apelou para os atributos de Deus. Por isso que o nosso primeiro ponto aqui é que, para a gente conseguir encontrar esperança em meio ao desespero, nós precisamos refletir em quem Deus é. Nós precisamos refletir sobre o caráter de Deus. E Abacuque faz isso. Ele apela para os atributos de Deus, para o seu caráter. Veja o versículo 12. Não és tu desde a eternidade? Abacuque recorre àquele que é eterno. Para quem sofre, meus irmãos, com as aflições temporais, não adianta recorrer a nenhum Deus com D minúsculo temporal. Não adianta. É necessário recorrer àquele que está fora do tempo, àquele que está no controle do tempo, porque Ele é o próprio Criador do tempo, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim de todas as coisas. O socorro das aflições do tempo presente só pode ser encontrado nas mãos daquele que controla passado, presente e futuro. E nós só podemos encontrar isso em Deus, somente em Deus. Ainda que os terríveis caldeus, os babilônios, tenham sido levantados como castigo de Deus, eles eram temporais, só Deus é eterno. E aqui nós precisamos lembrar, e eu peço que você faça esse exercício agora, lembre-se do momento mais difícil que você já passou na sua vida. Pense aí. Passou, não passou? Passou. Talvez hoje seja o momento mais difícil, a circunstância mais difícil que você vive no cenário da sua vida. Lembre-se, vai passar, porque nada é eterno a não ser o nosso Deus. Vai passar. Abacuque está lembrando de que Deus é eterno justamente para trazer esperança ao seu coração.
Senhor, eu sei que o Senhor já levantou e o que o Senhor falou vai se cumprir. O Senhor levantou os caldeus, nação terrível e perversa, e não vai ter jeito, eles vão assolar a terra de Judá. Mas ele fala assim: Senhor, Tu és eterno, e eu sei que qualquer circunstância nessa terra vai passar. E ainda no versículo 12, Abacuque diz: ó Senhor, meu Deus, meu santo. Ele faz então essa pergunta, né? Mesmo em meio ao sofrimento, Abacuque continua confiando na aliança de Deus. Ele usa o nome Senhor, se você olhar bem aí, né? Ó Senhor, está vendo aí Senhor no versículo 12? Está aí todo em letra maiúscula. Aqui é o nome do Deus da aliança, é Iavé. Só quem chamava Deus de Iavé era aqueles que eram pertencentes à aliança. Eles estão falando, Abacuque está falando, Senhor, Deus da aliança. Você deve se lembrar do rei Saul, né? É uma história que a gente nunca se esquece. O rei Saul, quando foi informado por Samuel que ele tinha sido reprovado por Deus, porque ele fez aquilo que não deveria fazer, e deixou de fazer o que deveria ter feito, ao ser informado que Deus o havia reprovado e havia retirado dele o trono de Israel, lá em 1 Samuel 15, de 1 a 29, Saul implora para o profeta Samuel para que ele voltasse junto com Saul para adorar o Senhor. E lá no texto, Saul vira para Samuel e fala assim: Samuel, por favor, volta comigo para que a gente adore junto ao seu Deus. Ao seu Deus. 1 Samuel 15, 30. Saul não tinha intimidade com Iavé para chamar Iavé de seu Deus. Isso não é por conta do pecado somente, porque Davi também teve receio que Deus lhe tirasse o trono, por conta do seu pecado terrível que fora cometido. Mas ainda assim, Davi orou ao Senhor e Davi jamais se afastou da aliança. Prova disso é o que a gente pode ler no Salmo 51, de ponta a ponta. Meus irmãos, não deixem que o pecado te afaste de Deus. Antes, santifique-se, para que sua intimidade com Deus te afaste do pecado. Mesmo em meio ao sofrimento, a palavra de Deus traz esse consolo para a sua alma, para o seu coração. Mesmo em meio ao sofrimento, Deus zela por ti. Ele jamais te abandona. Na verdade, o nosso Deus, na pessoa de Jesus Cristo, teve que experimentar o abandono da cruz, para que hoje você pudesse ter a intimidade com Deus, hoje você pudesse ser justificado, adotado, perfeitamente regenerado, e não mais escravo do pecado, para olhar para o seu Deus de modo espiritual e dizer: Tu és o meu Deus. Deus é a rocha, como Abacuque bem disse. Nele você encontra segurança, nele você encontra estabilidade, nele você encontra imutabilidade. Deus não muda, Deus é o mesmo. Por isso nós podemos confiar que Ele é amoroso e nunca vai deixar de ser amoroso, porque amor é um atributo de Deus, Ele é amor. Não é que Ele só expressa amor, como eu e você às vezes fazemos. Não, Deus é amor, amor é a essência do que Ele é. Ele é o teu Deus. E por isso, nele você pode encontrar esperança em meio às aflições da vida. Não adianta você buscar esperança em nenhuma outra coisa, na amizade, no conselho de algum profissional, na tentativa de melhorar suas finanças, achando que assim a sua vida vai mudar. A única esperança para as aflições mais profundas do nosso coração só podem ser encontradas em Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus. Abacuque apela para mais um atributo de Deus. Veja o versículo 13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Abacuque relembra para ele e para o próprio Deus: Senhor, Tu és santo.
E por isso ele não pode ser complacente com o mal. Deus não pode fazer vistas grossas para a maldade dos caldeus. E de fato ele não faria. Ele não faria. Mais tarde na história, nós podemos verificar que o próprio Deus castigaria a maldade dos caldeus, levantando um outro povo, também mau, também perverso, que eram os persas. E mais tarde, Deus também castigaria os persas, levantando um outro povo, mais cruel e mais implacável, o Império Romano. E por aí vai, ao longo da história. Abacuque continua confiando na aliança de Deus, mesmo fazendo parte de um povo iníquo e transgressor. Por isso ele expressa a confiança de que o povo não seria aniquilado. Veja novamente o versículo 12. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo. E ele termina o versículo 12. Não morreremos. Não morreremos. Deus chamou Abraão para viver em terra estranha. Deus sustentou a família de Jacó com o pão do Egito. Deus livrou o povo do cativeiro egípcio. Deus conduziu o povo por território inimigo até que o povo entrasse em segurança, depois de muitas batalhas, na terra prometida, na terra de Canaã. Deus não faria tudo isso para deixar o povo perecer. E Abacuque sabia das promessas que Deus escolheu levantar um povo para chamar de seu. As promessas de que o Messias, o Redentor, o verdadeiro Redentor, viria dentro deste povo, viria da tribo de Judá. Abacuque acreditava nessas promessas e ele esperava nisso. Pense novamente nos atributos de Deus que nós vimos. E veja como que o profeta infere a perpetuidade do povo a partir da eternidade de Deus. Da mesma forma, agora, na nova aliança, a perpetuidade da igreja está também firmada na eternidade de Deus. Pois Cristo disse: porque eu vivo, e enquanto eu viver, vós também vivereis. Essa é a promessa de Jesus para nós. Ele é autor da nossa fé, Ele é o sustentáculo da nossa salvação, Ele é a rocha sobre a qual a igreja está tão firmemente construída que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. Por isso, não pereceremos, antes triunfaremos. Não importa quão grande seja o sofrimento, lembre-se do caráter do seu Deus. Às vezes o dia pode ser tão sombrio que as densas nuvens escondem a luz. A gente olha para o dia e fala assim: como meu dia está sombrio, porque a nuvem da aflição pode esconder a alegria do seu coração. Mas lembre-se, não importa quão espessa seja essa nuvem da aflição, não importa quão densa e escura ela seja, ela jamais pode destruir o sol da justiça de Deus. Ele é eterno. E nisso está firmado a nossa esperança. Então, como encontrar esperança em meio ao sofrimento? Refletindo sobre o caráter de Deus, refletindo em quem Deus é. Mas há uma outra verdade que nós podemos encontrar aqui no texto. Na parte B do versículo 13, na segunda parte do versículo 13, Abacuque apresenta aquilo que para ele é um problema. Que problema é esse? O fato de Deus estar planejando usar os caldeus, homens depravados, para executar juízo sobre o seu povo eleito. Sobre um povo que Abacuque falava assim: Senhor, nós somos melhores do que eles. Eles são mais pecadores do que nós, e o Senhor agora vai usar o mal para nos atingir? Esse é o questionamento de Abacuque. Por mais que a ideia de Deus ter alguma participação na existência do mal possa parecer complexa e confusa para nós às vezes, negar um dos atributos de Deus como onisciência e como soberania
não resolve o dilema. Olhar para alguma catástrofe, como aquele avião que caiu lá no interior de São Paulo, aqui no interior de São Paulo, e achar que Deus não está por trás disso, é negar a soberania de Deus. E negar a soberania de Deus nunca é um resultado adequado, nunca pode ser o objetivo, porque isso vai trazer insegurança. O sofrimento, meus irmãos, não é um bem em sua essência, mas ele pode ser um instrumento para bons propósitos. Para os ímpios, juízo, mas para os crentes, disciplina, fortalecimento e dependência de Deus. Não devemos aceitar o sofrimento passivamente, porque ele não é um bem em si mesmo. Mas Deus, como Ele está mais preocupado com o nosso caráter do que com o nosso conforto, Ele utiliza até mesmo o sofrimento para os seus propósitos redentores. Talvez hoje você não consegue compreender o porquê que você passou ou tem passado porque tem passado, mas Deus é o único que pode transformar o mal em bem. Deus é o único que pode fazer com que uma morte sangrenta na cruz pudesse dali sair poder para remir pecados, pudesse ser dali de onde emanaria o poder de Deus que tira o pecado do mundo, do sacrifício de Cristo Jesus. Então, eu não sei que circunstâncias você tem vivido na sua vida, mas saiba, nada é eterno. E saiba que Deus é tão poderoso que Ele pode usar circunstâncias ruins e transformar tal circunstância em bem. Quantas pessoas você conhece que foi através do sofrimento que ela se achegou a Deus? Mas nem sempre é assim. Existem pessoas que, mesmo tomadas por câncer no seu corpo, e aí ele pede oração, e aí algum irmão leva para a igreja, e aí a igreja ora e clama, e de repente Deus faz uma obra maravilhosa e cura aquela pessoa que os médicos olham e não sabem nem como aconteceu. Essa pessoa às vezes depois vira as costas para Deus. Ela só queria as bênçãos de Deus, ela não queria o Deus das bênçãos. Quantas pessoas no leito de morte fazem promessa de mudança de vida, mas quando recebem alta, nem mesmo vão à igreja para agradecer as bênçãos de Deus. Então veja, o sofrimento nem sempre é usado para o bem, mas Deus tem poder para usar o sofrimento e transformar o sofrimento para o seu bem. Perceba que em nenhum momento Deus se esquiva da sua participação quanto ao que aconteceria em Judá. Em nenhum momento. Muito pelo contrário, Deus é claro em dizer que era a sua mão disciplinadora que estava na condução dos caldeus. É Ele que tinha levantado os caldeus. Lembra de todo aquele contexto histórico que nós vimos no último sermão? Várias datas e tudo mais. Diante disso, pode vir à sua mente várias perguntas. Perguntas como, afinal, se Deus é santo, por que Ele permite que o mal prevaleça no mundo? Como é que Deus pode tolerar que a sua palavra seja ultrajada por ateus arrogantes? Como é que Deus pode se calar quando homens cheios de maldade e perversidade escarnecem de Jesus Cristo e fazem piadas de Jesus Cristo? Como é que Deus pode aceitar que os seus filhos, em algum país onde há perseguição religiosa, sejam degolados, sejam guilhotinados, sejam fuzilados? Por que essas coisas acontecem? Abacuque está questionando justamente isso. Senhor, tu és puro de olhos, Tu és santíssimo, como que o Senhor pode usar uma nação pagã para afligir o seu povo? E trazendo para o nosso contexto, pode ser, Senhor, por que o Senhor está trazendo essa doença para a minha vida? Senhor, por que eu estou passando por tal coisa? Muitas pessoas, às vezes, ao olhar para a sua própria vida, acham que se eu estou passando por isso, é sinal então que Deus não existe. Porque as pessoas não conseguem compreender
Como que um Deus tão bondoso, como a Bíblia ensina que é, um Deus tão misericordioso e soberano, pode permitir que o mal exista no mundo? Deus não é o criador do mal moral. O mal moral entrou por conta da desobediência de Adão e Eva. O pecado existe no mundo porque Adão e Eva desobedeceram, e toda a descendência de Adão e Eva nasce em pecado. Até mesmo a criancinha mais bonitinha que você já segurou no colo, ela é uma pecadora e ela precisa de redenção. Criança, quando morre, não tem passaporte para o céu direto, não. É a misericórdia de Deus, assim como a misericórdia que te leva para o céu. Ainda hoje nós ficamos perplexos com fatos terríveis. O século XX foi o período em que muitos mártires morreram por conta da sua fé. No maligno regime comunista, nas duas brutais e sangrentas guerras mundiais, nas mãos de Adolf Hitler e Mao Tse Tung, o povo de Deus sofreu, a humanidade como um todo sofreu. E ainda hoje nós perguntamos, por que Deus permite a guerra? Por quê? Por que Deus permite que os fortes pisem nos fracos? Ou que os maus assolem os piedosos? Como conciliar o poder de Deus com a sua tolerância com os agentes de disciplina que existem no mundo? Como pode Deus usar a maldade humana para cumprir os seus propósitos e ainda assim continuar sendo santo? Como pode? E esse é o dilema de quem sofre e se julga sofrer injustamente. Esse era o dilema de Jó, era o dilema de Asaf, foi o dilema de Jeremias e também é o dilema de Abacuque. Milhares de servos de Deus pereceram nas arenas romanas, devorados por feras, traspassados pela espada de algum dos gladiadores. Muitos crentes foram queimados em praça pública, muitos crentes foram fuzilados nos regimes totalitários. Ainda hoje, mártires selam com seu sangue o testemunho do Evangelho. Talvez nós esperássemos que, enquanto o apóstolo Paulo estivesse preso na sua prisão domiciliar em Roma, Deus mandasse anjos com as suas metralhadoras e bazucas celestiais e explodissem o palácio de Nero. E talvez a história tenha sido diferente. Antes que Paulo talvez não teria sido degolado em Roma, mas não foi assim que Deus escolheu fazer. Talvez esperássemos que Deus viesse com a sua poderosa mão e aplacasse de uma vez por todas as perseguições que os cristãos sofrem no mundo. Talvez você esperasse que Deus de uma vez por todas acabasse com o seu sofrimento. Eu não estou diminuindo o seu sofrimento, mas contudo, o sofrimento tem um propósito redentivo de Deus para com seus eleitos. E se algum eleito de Deus morre por conta do sofrimento, lembre-se que a morte dos santos, ela é preciosa para Deus. Eles são bem-aventurados. Eu não quero que nenhum de vocês morra, eu quero que vocês vivam por muito tempo e preguem o Evangelho por muito e muito tempo. Mas se o mal chegar até a sua porta, a gente não pode colocar toda a culpa do mal no diabo. O diabo não tem todo esse poder. Até mesmo naquilo que ele faz porque Deus permite que ele faça. Lutero certa vez disse que o diabo é um cão raivoso, amarrado na corrente, e essa corrente está na mão de Deus. O cachorro pode latir, mas ele só vai até onde Deus permite que ele vá. Não foi assim na vida de Jó? Jó teve que pedir permissão para fazer o mal. Então todo o mal do mundo, é o próprio Deus que está por trás de todas as coisas, porque Ele é soberano. Não há nenhuma força que é igual ou superior à soberania de Deus.
Então, ainda que no mundo haja aflições, ainda que no mundo haja depressões profundas que levam o coração do homem a se encontrar numa situação difícil, lembre-se, o sofrimento pode ser usado por Deus para a redenção, o sofrimento pode ser usado por Deus para a mudança de vida. Por isso, nós pedimos a Deus mais intimidade com Ele, e você não sabe como Deus vai dar essa intimidade. Você fala assim: Senhor, eu quero ser mais próximo de Ti. Senhor, me abençoa para que eu tenha mais vontade de ler a Bíblia. E às vezes Deus manda sofrimento, às vezes Deus manda aflição, porque essa é a maneira que Ele prescreve para que a sua fé seja cada vez mais robustecida. Não estou dizendo que você tem que desejar o sofrimento, mas quando ele vier, saiba que Ele sempre... Deus está por trás de todas as coisas, e Ele tem sempre um propósito abençoador para os seus filhos. Creia nisso, encare com fé qualquer coisa que vier para a sua vida. Quando nós olhamos para a história de José, meus irmãos, José suportou diversos anos, provação, perseguição, rejeição, antes que o bom propósito de Deus se cumprisse na sua vida. Ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Quando achou que talvez a situação poderia melhorar, José então foi acusado pela esposa de Potifar de assédio, e então ele foi preso, e passou anos preso, numa prisão provavelmente muito difícil, até que um dia Deus o levantou para ser o primeiro ministro de todo o Egito e governar toda aquela nação pagã. Quantos de nós estaria disposto a esperar todo esse tempo para ver o bem de Deus sendo efetuado na nossa vida? Você estaria disposto para esperar, para sofrer, para passar por angústias, sabendo que lá no final Deus vai transformar em bem? José foi capaz de aguardar todo o sofrimento e aflição, porque ele fez uma leitura do presente à luz do futuro, em vez do futuro à luz do presente. Ele interpretou as circunstâncias do presente através das promessas que o próprio Deus havia dado a ele. Lembra do sonho que ele teve? Dos feixes dos irmãos se dobrando diante dele? Ele acreditou em Deus, ele sabia que Deus tinha um propósito na vida dele. Portanto, meus irmãos, não permitam que as circunstâncias difíceis do presente determinem um prognóstico do seu futuro. Não permita. Muitas pessoas são insatisfeitas com a vida, porque acham injusta a vida que Deus deu a elas, a história que Deus escreveu para elas. Nós não conseguimos ver os propósitos redentivos de Deus em meio ao sofrimento da nossa vida. Sabe por quê? Porque nós estamos muito presos a este presente, ao agora. Nós estamos enraizados nessa terra, estamos enraizados pelas coisas que vemos, e todas elas são temporárias. Olhe para as promessas de Deus, pois elas são eternas e nos fornecem um ponto de vista precioso a longo prazo e repleto de esperança quanto à vida. Veja, eu não estou pregando aqui para você um triunfalismo ou o evangelho da prosperidade. Deus pode entrar na vida de alguém, transformá-la das trevas para a luz, e ainda assim as lutas financeiras ainda vão permanecer. Deus pode entrar na vida de alguém que talvez está doente, e às vezes a doença ainda vai continuar. Quem prega que quando alguém aceita a Deus tem a vida completamente transformada, dessa maneira, é alguém que está pregando o evangelho falso. E eu não quero ser leviano com nenhum de vocês aqui, mas tem uma coisa que Deus faz, e isso eu tenho plena convicção, porque a palavra de Deus diz isso. Ainda que talvez as suas finanças estejam destruídas, ainda que o seu coração esteja aflito, ainda que talvez o seu casamento foi destruído, ainda que os seus filhos estão te dando problema, quando o evangelho chega na sua vida, Deus te dá força para você conseguir passar por tudo isso, porque Deus te dá o contentamento.
E em todas as coisas você começa a ser contente, e você não sabe como que Deus faz isso, mas Ele faz, através do seu poder, através da sua graça. Você tem força para poder passar pelas aflições, porque Cristo está contigo e Ele jamais te abandona. Jesus está com você através do Espírito Santo, da presença contínua do Espírito Santo, e isso deve aquecer os nossos corações. Deus jamais nos abandona. Mas ainda que o profeta Abacuque soubesse dessas verdades, ele estava incomodado com a natureza injusta do Império Babilônico. Além de serem perversos, eles se gabavam da sua perversidade. Eles se gabavam da sua própria força militar e eles a divinizavam. Veja, no versículo 11, no versículo 16 e no versículo 17 nós vemos isso. E esse poderio militar dos caldeus, ele é simbolizado no texto por um instrumento de pesca. Ao afirmar que Deus fez o homem como os peixes do mar, Abacuque aparentemente está prevendo os efeitos da agressão dos caldeus. No verso 15, nós temos uma prática terrível dos caldeus, descrita aqui por Abacuque. Veja o versículo 15, acompanhe. A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora, por isso ele se alegra e se regozija. Não apenas figurativamente, mas literalmente, os caldeus continuaram com uma tradição assíria de enfiar um gancho, um anzol grandão, no lábio inferior dos capturados. E eles amarravam ele em filas, e todos eles estavam amarrados pela boca. Imagine se alguém tentasse fugir. E com isso, com essa tortura, eles mantinham os cativos em docilidade. Eles iam para onde eles quisessem, levados pela boca. Então é isso que Abacuque está falando aqui. E uma vez mais, as inscrições da Babilônia reforçam a sobriedade das descrições do profeta. Num relevo, quando a gente olha para a história, pelos pedaços de madeira e de barro que podem ser encontrados nos museus, nós podemos ver um dos principais deuses do panteão babilônico, que é o deus Marduk. E esse deus Marduk é representado como um ser que tem uma rede, e nessa rede está aqueles que foram capturados pelo império, mostrando então assim o seu poder, e eles se contorcem, e era assim que o império fazia. Aqueles que não podiam andar eram lançados em redes e eram arrastados por todo o tempo, até chegar onde os caldeus queriam que eles fossem. Mas talvez o elemento mais repulsivo de todo o quadro seja a satisfação maligna dos caldeus. Eles prazerosamente infligiam essas brutalidades às suas vítimas. Abacuque ainda destaca a ação implacável de seus futuros opressores no versículo 17. E Abacuque termina com uma pergunta no versículo 17. É como se mais uma vez ele estivesse dizendo: Senhor, até quando? Até quando? Mas agora esse até quando se refere não mais ao pecado do povo de Judá. Esse até quando, essa pergunta de Abacuque se refere agora quanto à nação pagã que Deus havia levantado. De alguma maneira, Abacuque tenta apresentar que os babilônios eram em um grau de violência nunca antes visto. Eles eram perversos, eles eram idólatras, eles eram assassinos, eles eram zombadores. E após a sua lista de 9 pontos, Abacuque termina a metáfora com outra forma de suas perguntas originais, que pode ser parafraseada assim: Senhor, você vai continuar com isso até quando? Ou Senhor, o Senhor vai continuar com isso por quanto tempo? Essa é a questão principal do livro de Abacuque. A resposta, se você quiser descobrir, você tem que vir no domingo que vem. Se sim,
Por quanto tempo? E Yahvé responde: eu vou continuar por um tempo, e não compete a você saber. Mas Deus havia dado uma revelação ao profeta Jeremias, de que o povo seria levado para o cativeiro, e passariam no cativeiro 70 anos, e depois esse povo retornaria para Jerusalém. E aí entra o tempo de Ageu, Zacarias, Malaquias, Esdras, Neemias, quando o povo volta lá da Pérsia, enviados aí então por Dario. Mas essa é outra história. Nós estamos chegando ao final de mais um sermão. E talvez o sofrimento de Abacuque esteja muito distante do seu, porque afinal não tem nenhum império babilônico tentando invadir e tomar Barretos. Não tem. Deus não está anunciando nada disso para a gente. Contudo, ainda assim, o sofrimento é presente na vida de cada um aqui, em medidas diferentes, em proporções diferentes, em intensidade diferente, mas ele está lá, no coração de cada um. Abacuque hoje mostrou que para encontrarmos esperança em meio ao sofrimento, precisamos refletir sobre o caráter de Deus e também precisamos confiar nos propósitos redentores de Deus. Sei que às vezes é difícil contemplar as coisas altas e celestiais como o propósito de Deus no sofrimento. Às vezes quando alguém está no sofrimento, a última coisa que ela quer ouvir é que é Deus que está fazendo isso na sua vida. E você não deve fazer isso. Mas eu quero que você reflita demoradamente sobre os sofrimentos de Cristo. Porque se você consegue fazer isso, você sentirá grande fortalecimento nas suas tribulações. Você nem mesmo se importará com as desconsiderações dos homens e suportará facilmente as palavras de desconsideração. Cristo também esteve no mundo, ele foi desprezado pelos homens e na maior necessidade ele foi abandonado pelos seus seguidores, pelos seus amigos, pelos seus discípulos mais próximos. Cristo determinou sofrer e ser desprezado. Quando a Trindade estava reunida desde toda a eternidade, quando Cristo se ofereceu para ser a oferta pelo pecado, ele sabia exatamente aquilo que ele iria encarar. Quando naquele momento de oração particular, onde ele suou sangue, ele disse: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice. Ele não estava olhando para o futuro e descobrindo a intensidade das chibatadas dos romanos, ou as cusparadas que ele recebia no rosto por desprezo do seu próprio povo. Não era isso que o afligia. Era o cálice da ira de Deus que ele teria que tomar por todos os pecados que vocês cometeram ao longo de toda a vida. Pecados que vocês já cometeram e pecados que vocês ainda cometerão. Cristo bebeu o cálice da ira de Deus e ele sofreu o abandono na cruz por conta disso. Cristo determinou sofrer e ser desprezado. E você ousa reclamar de qualquer coisa? Cristo tinha adversários e difamadores, e você quer que todos os homens gostem de você e sejam seus benfeitores? De que maneira, meus irmãos, a sua paciência alcançará a coroa da justiça se nenhuma adversidade lhe acontece? Se você não está disposto a sofrer nada que o contrarie, como que você pode ser amigo de Cristo? Como que você pode ser um imitador de Cristo? Porque nós imitamos a Cristo até mesmo no seu sofrimento. Seja forte em Cristo e por Cristo, se você deseja reinar com Cristo. Medite no sofrimento de Cristo para que você possa ter esperança. Medite no amor de Jesus por você e então você não dará nenhuma importância
para sua conveniência ou inconveniência, mas antes você se alegrará com a difamação pela verdade do Evangelho, porque o amor de Deus, o amor de Jesus, faz um homem desprezar a si mesmo. Como encontrar esperança em meio ao sofrimento? Refletindo no caráter de Deus e confiando nos propósitos redentores de Deus. Abacuque nos ensina que ele também esperava por misericórdia, e no tempo dele, ele recebeu o juízo por conta do pecado do povo. Lembra lá de Deuteronômio 28, eu espero que você tenha lido a segunda parte e visto a maldição da desobediência da aliança. Hoje você não recebe mais todas aquelas maldições, porque Cristo se fez maldito no seu lugar. Hoje você não é afastado da comunhão de Deus. Você tem um lugar onde você pode congregar domingo após domingo. Você tem irmãos para chamar de seus irmãos. Você tem um Salvador, que é o seu advogado, que intercede por você. Você tem o Espírito Santo, que age no seu coração, te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Você tem tudo aquilo que é necessário para você viver uma vida de obediência para com Deus. Mas saiba, você nunca vai alcançar a perfeição aqui neste mundo. Bem como o apóstolo Paulo já nos disse, nós seguimos rumo à perfeição. Nesse mundo, teremos aflição, mas a palavra de Jesus nos ensina que nós precisamos ter bom ânimo, porque através do poder de Deus, todos nós podemos ter esperança para passarmos pelo sofrimento, dando glória a Deus, lutando, porque o sofrimento tem propósitos redentores, porque o próprio Deus está por trás de todas as coisas e Ele quer sempre o bem para aqueles que o amam e o servem. Deus os abençoe.